Há momentos na vida em que tudo ao redor parece puxar a nossa atenção para direções diferentes. A mente se cansa, o coração se dispersa e o corpo sente o peso disso. Mas hoje, quero conversar com você sobre algo profundo, algo que pode mudar a forma como você caminha neste mundo. Deus, em sua sabedoria, deixou um conselho precioso no livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 25 a 27. Ele nos diz para manter os olhos voltados para a frente, firmes, sem se distrair com o que está ao lado. Ele nos convida a refletir com cuidado sobre os caminhos que estamos trilhando e a caminhar com firmeza, evitando o mal. Esse mal nem sempre aparece de forma clara. Muitas vezes, ele se esconde nas pequenas distrações, na rebeldia disfarçada, na curiosidade sem propósito, na acomodação e nas inconstâncias da mente. E é por isso que manter o foco não é apenas uma escolha prática, mas uma atitude espiritual. Quando nos distraímos, perdemos o rumo. Quando fixamos os olhos no que é eterno, ganhamos direção. Se essa mensagem já está falando com o seu coração, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo. Assim, você não perde nenhuma palavra importante e continua recebendo conteúdos que fortalecem sua caminhada com Deus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que você ama e, se puder, comente aqui embaixo uma palavra que represente o que você está sentindo neste momento. No fim deste vídeo, há uma mensagem muito especial esperando por você. Então, fique comigo até lá. Vamos seguir juntos nesse caminho de fé, um passo de cada vez, com os olhos bem firmes no propósito que o Senhor traçou para nós. No capítulo anterior, falamos sobre a importância de manter os olhos fixos no caminho certo. Agora, precisamos dar um passo ainda mais profundo. Entender que a nossa mente é um campo de batalha. Isso mesmo. É dentro da nossa cabeça que muitas decisões são vencidas ou perdidas. Nem sempre podemos confiar totalmente nos nossos pensamentos, porque a mente é fértil para sugestões. E nem toda sugestão vem de Deus. Há pensamentos que parecem inofensivos, mas que foram plantados com o objetivo de nos afastar do foco. E o inimigo sabe muito bem disso. Veja o exemplo de Adão. Ele ouviu a voz de Deus com clareza, mas mesmo assim deu atenção a outra voz. Uma simples sugestão gerou curiosidade, e a curiosidade o levou à desobediência. Tudo começou com um desvio de foco. Isso nos ensina que o inimigo não precisa gritar para nos tirar do caminho. Basta um sussurro no momento certo. Em contraste, olhe para Jesus. Ele esteve entre pecadores, caminhou no meio das tentações, mas nunca se deixou levar. Satanás veio até ele pessoalmente, tentou desviá-lo, mas encontrou um homem com o coração totalmente alinhado com a vontade do Pai. Jesus estava firme, centrado, com os olhos e a mente voltados apenas para o propósito divino. É por isso que o foco espiritual é tão essencial. Ele nos protege da confusão interior, das influências externas e dos desvios sutis. Quando nos mantemos ligados ao pensamento de Deus, nenhuma mentira pode nos enredar. E eu te pergunto, onde está a sua atenção hoje? Está voltada para o alto ou dispersa entre vozes que não te edificam? Pense nisso e continue comigo, pois no próximo trecho, vamos refletir sobre o valor que Deus depositou em você. E isso muda tudo. Se você chegou até aqui, já entendeu que manter o foco não é apenas um esforço mental. É uma escolha espiritual que protege o seu caminho. Mas agora é hora de lembrar quem você realmente é. Antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia. Ele te desenhou com suas próprias mãos, te chamou pelo nome e escreveu sua história com cuidado. Você não foi feito por acaso. Você foi separado com um propósito eterno, e esse propósito exige responsabilidade. A cruz não foi um símbolo vazio, ela foi o preço do seu resgate. O sangue de Cristo foi derramado por você. Isso não é algo simbólico, é real. Você carrega o valor do sacrifício mais puro da história da humanidade. Então por que viver como alguém que não tem nada a proteger? Por que caminhar como se sua vida não tivesse importância? Deus investiu muito em você. E por esse investimento divino, você tem um compromisso. O compromisso de viver com obediência, com devoção
E com sacrifício, você só tem uma vida neste corpo, apenas uma chance de caminhar por esta terra. Seus dias não voltam, suas décadas não se repetem. Você só terá uma juventude, uma fase adulta, uma velhice. O tempo passa rápido, e o dia do juízo já está marcado. Não é algo que se pode adiar. Por isso, valorize o hoje, porque é no agora que você prova sua fidelidade. E não se trata de provar nada para o mundo. Sua missão é diante de Deus. Você foi comprado por um alto preço, e sua vida não é comum. Nos próximos minutos, quero te lembrar que nem todos precisam entender o que você está construindo. O que importa é que você saiba quem te chamou e por que você está aqui. Depois de entender o valor que Deus colocou em você, é importante aceitar que nem todos ao seu redor vão compreender a sua caminhada. E tudo bem. Você não precisa explicar para os outros o que está construindo em silêncio. As pessoas não precisam entender para que você siga firme. O que Deus mostrou a você, Ele não mostrou a todos. A visão que Ele colocou no seu coração é só sua. Por isso, não se preocupe se muitos não acompanham seus passos, as escolhas que os outros fazem, as palavras que dizem, o silêncio ou o barulho que provocam. Tudo isso é entre eles e Deus. Você não é juiz de ninguém. E da mesma forma, não deixe que eles sejam juízes do seu caminho. Quem vive sem foco acaba preso nas mesmas armadilhas que destruíram impérios. Sim, impérios desmoronaram porque homens perderam o foco, se distraíram com o que não era essencial. Mas o homem fiel caminha em silêncio, com firmeza. Ele sabe para onde vai. Ele não se abala com comentários, não se perde tentando agradar a todos. A vida de fé é como uma construção firme, feita sobre a rocha, não sobre a areia. E quem nunca recebeu uma visão de Deus dificilmente entenderá o valor do seu silêncio e da sua firmeza. Continue focado. Continue andando. O que você está fazendo pode parecer pequeno aos olhos dos outros, mas é precioso aos olhos de Deus. E no momento certo, os frutos dessa fidelidade vão aparecer. No próximo capítulo, vamos falar sobre as tempestades da vida e sobre quem permanece de pé quando elas chegam. Você já percebeu como a vida pode mudar de uma hora para outra? As tempestades vêm sem avisar. Podem ser perdas, dores, conflitos ou incertezas que nos atingem com força. Mas nesses momentos, existe uma grande diferença entre quem construiu a vida sobre a areia e quem edificou sobre a rocha. O primeiro culpa o vento. O segundo permanece de pé. E essa rocha é a obediência a Deus, o foco no que é eterno, a fé que não se abala com as circunstâncias. Não pense que sua fé te isenta da dor, mas ela te fortalece para suportar. Quando a tempestade vier, e ela virá, o que vai te manter de pé não é sua força, mas a firmeza do solo onde você está plantado. Lembra do jardim do Éden? A queda não aconteceu porque o homem era fraco, mas porque ele se distraiu. Faltou foco, um pequeno desvio, uma voz diferente, e tudo desabou. O inimigo não precisa vir com violência. Basta uma distração, uma tentação bem colocada. Por isso, vigiar é mais do que estar atento. É escolher todos os dias onde você vai firmar seus pés. É decidir que sua fé não será negociada. É manter-se fiel mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. E quanto mais o mundo se torna barulhento, mais precioso se torna o silêncio da fidelidade. Porque quem vive com os olhos em Deus não se apavora com os ventos. Ele confia. E essa confiança é o que sustenta. No próximo e último capítulo, vamos falar sobre o reflexo de Deus em sua vida e como sua fé pode transformar os que te cercam, mesmo em silêncio. Chegamos ao ponto final dessa caminhada. E agora é hora de olhar para dentro e reconhecer que um cristão verdadeiro não vive escondido. Ele carrega, em cada gesto, em cada escolha, o reflexo daquele que o criou. Sua vida se torna uma mensagem viva. Quando alguém olha para você, deveria enxergar a presença de Deus, mesmo que não diga uma palavra. A sua forma de viver, sua fé, sua firmeza, sua paz. Tudo isso prega mais do que 1000 sermões. É por isso que sua adoração deve ser visível. Não é sobre se exibir, mas sobre não se envergonhar daquilo que você crê.
Um cristão focado, persistente, que ora com sinceridade, que caminha com propósito, incomoda quem vive dormindo espiritualmente e, ao mesmo tempo, inspira os que estão despertando. Essa é a missão: incomodar os adormecidos e despertar os que ainda têm esperança. Não aceite menos do que o que Deus prometeu. O mundo pode parecer tentador, mas ele não tem nada que Deus já não tenha criado com perfeição. Ele fez até o chão onde os homens mais poderosos pisam. Então, por que se curvar diante dos que fingem reinar? Sirva apenas a Ele. Que toda distração caia diante da sua devoção. Você é filho de Deus, e o primeiro homem também era. Mas ele caiu por falta de foco. Não repita esse erro. Permaneça firme, porque há um chamado sobre a sua vida. E é por isso que você chegou até aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, não vá embora em silêncio. Deixe nos comentários uma palavra que represente o que Deus te mostrou hoje. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. E como eu te prometi no começo, a mensagem mais importante era esta: você tem um propósito, e ele começa com foco.